Irmãos, o mundo em que vivemos é um mundo hostil, é um mundo onde a violência ainda faz parte. E nós, como cristãos, nós temos uma missão muito relevante neste mundo de pregar o oposto da violência, pregar a paz, pregar o amor, pregar a tolerância. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no texto que Deus vai usar agora, a sua palavra, para edificar os nossos corações. Está lá em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18, que nós vamos ler nesse contexto onde eu estou falando sobre a tolerância, o amor, a paz. Jesus dando um ensinamento aqui para nós, através da sua própria vida. A partir do versículo 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Pai bondoso, fala o nosso coração, abençoa nossas vidas, Pai, agora com a Tua presença, a Tua palavra em todos nós. Pai, usa a vida de cada um, Pai, que Teu Espírito Santo nos conduza agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito interessante, porque Jesus acaba de retornar do deserto, onde ele estava sendo tentado ali por Satanás, supera todas essas tentações e volta para a sua terra, ali em Nazaré, onde ele foi criado. Como era de costume, aos sábados ia à sinagoga. Neste dia ele se levanta para ler as Escrituras, entregam para ele o rolo de Isaías e ele começa a ler essa passagem que nós acabamos de ver aqui, que é um trecho deste rolo, deste livro do profeta Isaías. E todos ali já percebiam que aquele trecho se tratava da revelação do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregoar as boas novas. E aí Jesus lê esse texto, se assenta e começa a dizer: olha, hoje se cumpriu essa escritura, como que dissesse, em mim isso está se cumprindo. E aí ele começa a dizer que muitas pessoas não vão aceitar essa informação que ele está trazendo. Vocês vão dizer: médico, cura a ti mesmo, Aí ele começa a entrar em questões mais polêmicas, das viúvas no tempo de Elias. As pessoas não gostam de ouvir aquilo que ele está falando, até porque diziam: aquele lá não é Jesus, o filho do carpinteiro, filho de José. E aí expulsam ele da sinagoga e planejam matar Jesus ali. Vocês vão ver, por exemplo, lá nos versículos 28, 29 e 30, diz assim: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus, sendo o próprio Deus, não era chegada a hora dele, ele não ia morrer daquela forma, ele se desvencilha da multidão, passa entre eles e vai embora. Ele mostra principalmente que o profeta, na sua própria casa, ele não é ouvido, ele não é bem recebido, mas fica bem claro aqui para a gente, irmãos, essa intolerância, essa violência praticada por pessoas da sua própria cidade, pessoas que o conheciam sua família, e trataram aquilo que Jesus estava falando como uma grande heresia. Como é que esse homem, um homem simples, está lendo as Escrituras, falando do Messias, e diz que se cumpriu hoje a profecia nele, E, por causa dessa intolerância, planejam matá-lo, mas Jesus não permite isso acontecer e passa por entre eles sem fazer nenhum mal com eles. O que a gente pode aprender com essa lição que Jesus está nos dando aqui, com a sua própria vida, com o seu comportamento? A primeira coisa que eu acredito é que o Espírito Santo de Deus, irmãos, está sobre nós também. Assim como o Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus, e é com Jesus, e é o próprio Jesus, o Espírito Santo também está em nós e
muitas vezes na nossa vida somos nós ali, os representantes da espiritualidade de Deus, os representantes do Espírito Santo de Deus na terra. Nós, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos espelhar esse amor de Jesus, as boas novas, apregoar essas boas novas. Então, nós temos que entender que, quando Jesus está falando sobre isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, e depois de sua morte, o Espírito Santo começa a agir ali já na igreja primitiva e age em nós, nós continuamos com a mesma missão que o Espírito Santo tem, de ser este que vai motivar cada um de nós a apregoar essas boas novas a todas as pessoas. Nós devemos buscar esse conhecimento em Deus. Nós devemos buscar o conhecimento que liberta as pessoas. Através da nossa vida, nós vamos ser usados por Deus para libertar os cativos, para administrar o perdão, para mostrar para as pessoas o amor de Deus e não a punição, a ira de Deus, né? A gente está ali para mostrar o amor de Deus, assim como Jesus fez. Eu sei que em muitos momentos as pessoas não vão concordar com isso. Essa pregação do amor, somente no mundo hostil, essa de dar outra face, de não se vingar, aquela de ouvir mais do que falar, aquela de honrar mais ao outro do que a si mesmo, não se encaixa com este caminho que o mundo tem levado. Desde o início, desde quando Caim planejou tirar a vida do seu irmão, a vaidade, o egoísmo assumem e controlam as pessoas de uma forma que elas se envaidecem, né? Inflamam-se e acabam com essa fúria, querendo finalizar a vida de pessoas. Hoje, por exemplo, a gente não pode muito falar e defender algumas ideias que já surgem aqueles haters, né? Aquelas pessoas que vão contra aquilo que a gente está falando e ao invés de rebater a ideia que a gente está trazendo, começam a atingir a nós mesmos, né? Começam a atingir a própria pessoa. Ah, mas eu não concordo com essa ideia, né? Tudo bem, mas não precisa ofender, não precisa atingir, não precisa dar apelido para as pessoas, né? Somente nesse tempo agora que a gente vive uma polarização política, ninguém pode defender uma ideia, ninguém pode falar nada, que você já é pupilo de fulano, você já é defensor disso, e começa a rotular as pessoas, né? Jesus já tinha dito em Mateus 7, não julguem as pessoas, não rotulem pessoas, vocês não conhecem as pessoas, né? E aí, em vez de haver um debate saudável de ideias para a gente construir um país melhor, fica esse partidarismo, essa polarização política, ninguém se entende e acabam se ofendendo e partem para a violência. A gente já viu vídeos aí que circulam na internet, gente por questões políticas se agredindo na rua, brigando, que isso é terrível, né? Quando isso acontece no meio dos crentes, aí é que é mais feio ainda, né? Nessa semana, vocês devem ter visto nas redes sociais um clamor nacional e internacional por um movimento social dos pretos, né, dos negros. A gente não usa muito mais esse termo negro, né? São os pretos mesmo, os de cor preta, né? E aí virou aquela hashtag que em inglês o Black Lives Matters, a vida negra importa, a vida dos pretos importa, né? Por causa de uma morte, né? de um rapaz, um jovem negro, por um policial lá nos Estados Unidos, que o asfixiou e matou aquele jovem, né? Já foi afastado e tudo, né, da polícia, mas a morte ficou e as pessoas meio que indignadas com essa situação foram protestar, inclusive pacificamente, né, em alguns momentos pacíficos, né? Outras pessoas entraram nesse movimento para a baderna, começaram a quebrar coisas e fazer violência, mas eu creio que isso não representa a maioria das pessoas que estavam realmente querendo fazer o movimento de forma correta. E aí surgiu aquele debate, mas todas as vidas importam, né? E aí ficou aquele debate, todas as vidas importam e a vida dos negros importa. E gente começou a ofender gente aí na rede social, julgando, né, apedrejando, falando besteira. Gente, nós não podemos ser assim. Nós cristãos, se a gente quer defender uma ideia, defenda a ideia. Junte argumentos, leia, se interesse sobre o assunto e construa um raciocínio. Se você não concorda, você vai lá e fala, né? Você é voz também. Você precisa realmente colocar para fora isso. Se você está sendo usado por Deus,
Ótimo, glória a Deus por isso, né? Agora, atingir pessoas, né? Ofender alguém, isso não faz parte do perfil do cristão. Isso não faz parte da realidade daquilo que Cristo gostaria que nós vivêssemos. Pelo contrário, Jesus, sendo totalmente averso a qualquer tipo de violência, seja ela verbal ou física, Jesus jamais utilizaria de uma ideia, de uma tese, de alguma coisa, de algum argumento para ofender pessoas. Não é necessário, gente, para a gente defender ideias. A gente não precisa ofender ninguém, né? Então, nós cristãos precisamos, com o nosso exemplo, mostrar que nós somos realmente não apenas os portadores desta boa nova, mas nós somos a boa nova. Irmão, você é Jesus aonde você está. Você é usado pelo Espírito Santo, você, pai, você é Jesus para os seus filhos, para a sua esposa, dentro do seu lar. A mulher é Jesus dentro da sua casa. Os filhos também. Nós que conhecemos a verdade do amor de Jesus, nós somos Jesus, aonde a gente for. Aonde a gente vai, a gente prega o Evangelho com a nossa própria vida. Nós devemos realmente olhar para Jesus, esquecer todo o discurso de ódio, toda a violência, todo o rancor, todo o ranço, né? A palavra pesada, sabe, com violência nesta língua. Irmão, amansa o coração, acalma isso, né? Lembre-se que Jesus, ele não veio aqui para a punição, mas sim para a redenção. Jesus não veio para condenar as pessoas para o inferno, mas para libertar as pessoas, libertar os cativos, os oprimidos, declarar o ano aceitável do Senhor, declarar o ano da graça do Senhor. E isso deve fazer parte do seu repertório. E isso deve ser a base da sua fala. Quando você for abrir a sua boca para falar alguma coisa, que saia o amor transbordante de Deus através da sua vida. Que a graça e a misericórdia do Senhor sejam os carros-chefes desta declaração que você vai fazer. Que você busque em Deus e medite com Ele sobre aquilo que a sua boca deve falar. Jesus mesmo deixou bem claro, gente, que o nosso coração, ele fala, a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, cheio de amor, cheio da graça, do perdão de Jesus Cristo, você vai proferir palavras boas. Agora, se o seu coração está carregado, se o seu coração vê maldade em tudo, se o seu coração é negativo, a sua palavra será pesada, será uma palavra nem um pouco agradável, não será uma palavra de amor e de mansidão, não será uma palavra onde as pessoas vão se sentir acolhidas, mas sim vão querer se afastar de você. Que seja a sua fala agradável, temperada com sal, como Paulo diz, né? Com conteúdo, né? Um conteúdo do Evangelho, mas que seja uma palavra agradável, mansa, gostosa de ouvir, né? Onde as pessoas possam se sentir realmente acolhidas e confiantes em reconhecer você, não apenas um discípulo de Jesus, mas o próprio Cristo, sendo o cabeça de nós, igreja. Nós somos os representantes de Cristo na terra. Nós pregamos a volta de Jesus, nós pregamos o amor de Cristo, nós pregamos a tolerância, nós pregamos não violência, nós pregamos a paz, nós pregamos com a nossa própria vida o interesse de que todas as pessoas sejam salvas, de que todas as pessoas prosperem para a glória de Deus. Que possamos viver neste mundo com essa mentalidade. Se você, inclusive, que é o último ponto que a gente vê aqui nesse texto, se você está sendo vítima de perseguição, assim como perseguiram Jesus para matar Jesus e jogar na colina, né? Não haja com violência. Busque a Deus em oração e viva como Jesus viveu. Se os teus dias ainda vão se prolongar nessa terra, Deus sabe. Se você vai te livrar desta perseguição, Deus sabe. Confie no Senhor. Ele não vai deixar você morrer enquanto as coisas que Ele tem planejado para você não se cumprirem na sua vida. Ele quer usar a nossa vida, gente. Ele quer ser realmente o nosso tutor e orientador para que a gente possa levar essa verdade para as outras pessoas. Não use de violência. Seja tolerante. Ouça mais do que fale. A gente falou isso, né, na nossa série sobre família. Pais, ouçam seus filhos mais do que falem. Tentem dar honra também a esses filhos. Filhos, honrem seus pais. Amem, né? A palavra de Deus é cheia dessas informações, porque é isso mesmo, gente. O Evangelho de Cristo
É esse amor transbordante, a graça e a misericórdia de Deus, a justiça de Deus escolheu por sua justiça não castigar, mas sim perdoar. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Tem suicidas precisando ouvir o perdão. Tem pessoas com vidas destruídas nos vícios precisando ouvir o perdão e a graça de Deus. Existem muitas pessoas ao nosso redor, gente, precisando ouvir a redenção através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus use a nossa vida, que Deus molde o nosso caráter, amanse o nosso coração, que da nossa boca apenas saiam palavras, que vão ser palavras edificantes e realmente frutíferas para a glória de Deus. Eu acredito que buscando o Senhor sempre, todos os dias em oração e na leitura da sua palavra, o nosso repertório, o nosso coração ficará cheio de coisas boas, para que a nossa boca fale aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que cada um de nós fale. Amém? O Espírito Santo do Senhor está sobre nós e Ele nos ungiu para pregoar essas boas novas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus de amor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui falando para a Tua igreja e também sendo edificado pela Tua palavra. Ó Deus, usa cada vez mais as nossas vidas, Senhor, nos constrange com o Teu amor. Que a Tua graça, meu Deus, seja real na vida de cada um, Pai, que o nosso coração seja inundado, Senhor, e transbordante deste perdão e deste amor. Que o Teu cuidado, o Teu zelo, Pai, seja realmente algo tão presente na nossa vida, que a gente não consiga ficar parado, nem calado diante das injustiças e das coisas ruins que acontecem neste mundo. Que possamos ser os porta-vozes, Senhor, desta mensagem salvadora, resgatadora, a mensagem do perdão que vem através do Teu Filho Jesus. Que o Teu Filho Jesus, Pai, seja a verdade, o caminho, a vida em nós. Que onde nós estejamos, Pai, as pessoas possam ver em nós o Teu Filho Jesus, refletindo, Senhor, e se constrangem, se arrependam, que se entreguem completamente, Pai, nos pés de Cristo, para que a gente possa mudar a realidade onde vivemos, Senhor. Ansiamos muito, Senhor, a volta do Teu Filho Jesus. Nós cremos, Pai, não apenas uma esperança, mas uma certeza, uma convicção de que logo, logo estaremos juntos na eternidade contigo, Deus. Nos ajuda a compreender isso, Pai, amansa o coração de cada um. Que falemos, Pai, aquilo que vem do alto, aquilo que vem do Teu Espírito para cada uma das pessoas, Deus. Usa-nos sempre. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe.